Olá, vamos para a aula de número 3 do módulo 6 e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito do trauma, de forma mais específica do trauma, que seria a saída da linguagem da ternura para a linguagem da paixão. Veja, mesmo que seja a conta-gotas, como nós falamos nas aulas anteriores, a saída da linguagem da ternura para a linguagem da paixão, mesmo que a criança vá se apropriando muito aos poucos, né, dessa informação da vida sexual do adulto, isso é traumático, não tem como não ser traumático. Mas é um trauma possível quando ele é feito a conta-gotas. É um trauma possível de ir compreendendo o passo a passo. Porém, quando a linguagem da ternura é rompida e chega a linguagem da paixão em questão de horas, então nós vamos ter um trauma que transborda, aquele trauma que eu falo para vocês, é aquele trauma que é maior do que se pode suportar. É um conteúdo que excede, que não há como elaborar, que não há como digerir. E aí, nesse momento, sim, nós temos o trauma do abuso sexual. Agora fica bem claro para vocês entender que para haver o trauma do abuso sexual, não é uma questão de tem que haver uma relação sexual com penetração. Eu tive pessoas na clínica, clientes que chegam e falam, eu com uma progressão traumática enorme. O que eu chamo de progressão traumática? As consequências do trauma. Chegam assim com muitas consequências. E a pessoa diz, não, mas isso é de responsabilidade minha, porque não chegou a ter relação sexual aos 6 aninhos. A pessoa não teve uma relação sexual com penetração, né? Eu me lembro de ouvir um rapaz, ele falando, não, mas não cheguei a ter uma relação sexual anal, né? O vizinho. Não, ele me fazia carícias, ele às vezes tinha uma relação oral, me fazia carícias no aspecto anal. Então não era para eu estar com tantos sintomas, porque tem pessoas que tiveram um trauma numa relação sexual ainda criança e eu não cheguei a ter uma penetração. Veja, é muito importante a gente pegar todas essas falas para entender. O trauma, ele não vai acontecer segundo a intensidade dessa relação. Não é se teve penetração, se não teve penetração, se foi oral, se foi um olhar, não importa. Não importa. Isso precisa ficar muito claro. O trauma do abuso sexual, agora eu posso falar isso para vocês nessa linguagem mais simples, que você vai entender. O trauma do abuso sexual é a saída brutal da linguagem da ternura para a linguagem da paixão. Simples assim. Mas para ter essa saída, o que é necessário? É necessário a criança perceber que o adulto está excitado e está desejando estar com ela. Tem que ter relação sexual? Não. Tem que ter carícias? Não. Se a criança ela olhou para o adulto e não reconheceu o que está acontecendo naquele momento, ela está compreendendo, começando a se apropriar de um mundo que ela não tem mecanismo interno para compreender, já se estabelece o trauma. Eu não sei se nessas aulas eu falei isso para vocês, mas eu atendi um caso gravíssimo de uma garota que ela está na rua brincando aos 7 aninhos de idade, não me lembro bem. O pai está bêbado, sentado num sofá um pouco mais baixo na sala. Ela chega, fica de frente para o pai, para falar com o pai. O pai olha para ela, olha para a cinturinha, para a altura, né, da genital, olha para as perninhas, volta, olha para a perninha e ela percebe o pai excitado. Ela percebe um olhar diferente quando ele olha na altura, né, de todo o corpinho dela. Ela percebe que ali ela não conhecia aquele olhar.
E ali ela começa a entender que havia um desejo. E um desejo de um mundo que era desconhecido, que é a linguagem da paixão. Ela entra, mas quando ela chega na clínica, ela chega com a queixa dos sintomas de quem foi abusado. Mas ela não sabia que isso era abuso. E aí nós vamos trabalhando toda a história. Mas ela se lembra que e ela estava com uma sainha curtinha. Ela se lembra que essa foi a última vez na vida que ela vestiu saia. Daquele momento em diante, ela entra para dentro, ela toma um banho, ela veste uma calça comprida. E a mãe não entendia. Põe vestidinho, põe a saia. Vamos para a igreja. E nessa igreja não pode ir de calça, tem que ir de saia. E aí o choro, a angústia. Mas ela não saía mais de casa. A não ser que fosse permitido que colocasse uma calça comprida. Porque agora ela já precisava se cobrir. Ela precisava se cobrir porque ela descobriu o que era estar nua diante de um pai excitado. Nua entre parênteses, porque ela estava com uma sainha curta, né? Mas ela percebeu a excitação do pai e se sentiu culpada por perceber que o pai estava desejando o corpo dela, né? Quando ela olha, quando ela percebe o olho do pai na parte genital dela, ali ela entendeu que havia um desejo. Ali há um salto da linguagem da ternura para a linguagem da paixão. Ali ela percebe. E nesse momento desse salto, que não foi a conta-gotas, né? Que houve ali essa passagem, ali se estabelece o trauma. Teve relação sexual? Não. Não teve nem toque físico. Teve um olhar. Eu gosto desse exemplo para passar para vocês, porque é um exemplo muito forte de que a linguagem da ternura foi rompida e ali entra a linguagem da paixão através, de forma brutal, por um olhar, apenas um olhar. Já foi suficiente. Então não fique mensurando se você percebe no seu comportamento as consequências de ter sofrido um abuso, não fique mensurando se conteve isso, se teve aquilo, se conteve. Não! O trauma do abuso é a saída brutal da linguagem da ternura para a linguagem da paixão. Ponto final. Aí você percebe agora a delicadeza do desenvolvimento humano. Você percebe agora o cuidado que nós adultos precisamos ter com as nossas crianças. Você percebe agora que você era só uma criança quando tudo aconteceu. Você era só uma criança na linguagem da ternura. Você percebe que a questão de escolha dessa criança não houve. Simplesmente foi rompido. Simplesmente foi arrancado. Eu gosto do exemplo da borboleta ainda no casulo. Gosto da borboleta ainda naquele casulo. Aí a pessoa vai e arranca o casulo. Tira a borboleta com as asinhas ainda em processo de formação, que não suporta a luz do sol. E ela se queima. E ela está tentando sobreviver. Isso é a saída da linguagem da ternura de forma brutal para a linguagem da paixão. Isso é o trauma do abuso. E agora, esse psiquismo deste adulto que sofreu esse rompimento, houve toda... se compromete a relação id, ego, superego e realidade. O mundo externo, né? Se compromete. Por quê? Porque é nesse momento que tudo isso está se formando para desenvolver aquela personalidade saudável que a gente conversou. O id, o superego um pouquinho mais elevado que o id, para sermos neuróticos, não numa distância muito grande, mas próxima, né? E o ego comandando tudo isso. É comprometido nesse momento. Nós vamos ter uma disfunção no superego, uma disfunção no id,
uma dificuldade do ego, do eu, em comandar tudo isso. Então, o trauma do abuso, ele vai prejudicar esse desenvolvimento da personalidade. Tá, mas isso aconteceu comigo e agora eu sou uma pessoa adulta. Vamos exatamente, a ideia é essa compreensão, para trabalhar tudo isso. Para perceber se esse superego está comandando com uma força muito grande, impedindo qualquer tipo de felicidade. Impedindo, inclusive, uma realização sexual. E vamos entender tudo isso calmamente, né? Vamos entender quem é que está no comando. É o superego? É o ego? Quais são os sintomas que tudo isso deixou nessa história de vida? É isso que a gente precisa compreender. E é isso que a gente vai compreendendo aqui aos poucos. Então, o trauma do abuso é a saída da linguagem da ternura de forma brutal para a linguagem da paixão. E a não condição dessa criança de digerir essa informação. Ela ainda não tem condições de ver um ser humano adulto excitado. Não tem condições de perceber que está sendo desejada por outra pessoa. Não há condição. Ela não está pronta para isso. Então, aí, nesse momento que se estabelece o trauma, o chamado trauma do abuso, né? É nesse momento. Infelizmente, é isso que vai acontecer, ok? A gente vai compreendendo aos poucos. Mas agora vocês começam a perceber que para entender algo, a gente precisa explicar, a gente precisa oferecer algumas explicações para ir fechando as ideias. E daqui para frente nós vamos fechando cada vez mais as ideias, tá bom? Beijo e até a próxima aula.